Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 5 de novembro de 2020 e o título é A Sutil Arte de Complicar. Quem nunca ouviu ou até mesmo usou a expressão procurar pelo em ovo? Pois é, e tem gente que é tão expert nisso que acha logo uma peruca inteira e bem cabeluda. A imaginação é um solo fértil, muito fértil, e dependendo do que se semeia com ela, a colheita pode ser positiva ou negativa. Acredito que a base para esse tipo de comportamento é a falta de confiança. Por vezes, falta de confiança no outro e por vezes falta de autoconfiança. Transfere-se para o outro a própria visão a respeito das atitudes alheias. Há pessoas, por exemplo, que não sabem receber elogios e muitas vezes os julgam como algo falso por não enxergarem em si próprias as qualidades vistas por terceiros. E em alguns casos, o achismo é tamanho que acaba se tornando uma realidade absolutamente concreta na mente da pessoa. E será muito difícil mudar essa concepção. A peruca foi colocada no ovo com super bonder. Aí é mais fácil quebrar o ovo do que arrancar a peruca. O ser humano é mesmo um bichinho interessante e complicado. Criam expectativas em relação a comportamentos de terceiros e se decepcionam com a realidade não correspondente ao que se imaginou. Seria mais fácil se as relações acontecessem de forma mais direta e simples, respeitando-se as diferenças, dialogando, perguntando, ouvindo antes de tirar conclusões e expressando opiniões sem a tentativa de convencer. Realmente seria o ideal e evitaria tantos mal-entendidos e atritos. Mas, como já dizia Confúcio, a vida é realmente simples. Nós é que insistimos em torná-la complicada. Ai, vamos lá. Gente, quem não conhece alguém, né? Quem nunca lidou com alguém que aquele tipo de pessoa que tudo é um problema, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação e a gente tenta ajudar. Toda solução que a gente, para toda solução que a gente traz, a pessoa traz uma complicação. Então fica difícil, né? Tem gente que realmente parece que vive procurando problema e que se não tem um problema não está feliz, né? Então é bem complicada essa situação, né? Essa característica do ser humano. E hoje, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê muita coisa assim, essas situações que se criam tão desnecessárias que eu lembrei, antes de começar a gravar, eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti outro dia, que tem um garotinho muito bonitinho, ele deve ter uns 5 anos, ele é muito pequenininho, mas ele tem um conhecimento de medicina impressionante. Então ele assim, ele ama cardiologia, mas ele tem um conhecimento sobre todas as áreas de medicina. E eu às vezes eu assistia porque na minha concepção, né, isso é um achismo meu, né, assim. Mas para quem acredita, né, em reencarnação, para mim aquilo é lembrança, né, de outras vidas, né, de uma outra vida, de um conhecimento anterior. Né? Aí as pessoas, né, a ciência justifica, é superdotado, mas tudo bem que ele seja superdotado, mas eu na minha, quando eu assisto assim, na minha ideia, vamos dizer assim, né, no que eu acho, é que mesmo ele sendo superdotado, pelo pouco tempo que ele tem, pela pouca idade, é muito conhecimento, mesmo que ele seja superdotado, para ele ter conseguido, né, criar aquele volume, né, absorver aquele volume de informação que ele tem e com muita naturalidade que ele passa aquilo, né. Então, eu gostava de assistir, mas assim, para mim, eu tenho esta visão, né, e eu acho muito bonitinho o jeito que ele fala e tal, então eu acompanhava o canal. E aí teve um dia que uns 2 médicos, ele fez uma cirurgia renal lá e estava explicando para a mãe, que a mãe dele que grava e ela vai perguntando e vai falando.
ela pergunta, o que você está fazendo? Aí ele vai explicando o que ele está fazendo. E aí, dois médicos urologistas vendo, né, assistindo o vídeo dele fazendo a cirurgia, explicando, e eles assim, impressionados, que realmente ele tá falando tudo muito certinho, e eles assim, né, nossa, né? E eles fizeram um mix. No Instagram você pode assim reagir a algum vídeo, você mistura a sua reação com o vídeo que você está assistindo, tal. Eu nunca fiz isso porque eu, gente, sou atrapalhada com essas coisas de tecnologia, mas enfim, eu já vi muitos assim da pessoa reagindo, gravando ela reagindo ao vídeo da pessoa, e os dois médicos assistindo e comentando, impressionados, tal, não sei o que, né? E aí eu falei, nossa, que legal, né? Os médicos, eu falei, pensei, né? Será que a mãe dele viu? Que legal, ela acho que ela vai ficar super orgulhosa e tal, né? E aí eu fui ver os comentários. E realmente tinha um comentário dela. Só que assim, eu fiquei meio assim chocada, porque assim, o comentário, ela comentou, mas o que ela escreveu? Ela reclamou deles não terem marcado, ela colocou alguma coisa assim, mas marcar o arroba do coleguinha, né? Não sei o que, cobrando que eles tivessem marcado. Só que assim, primeiro que eu acho que quando você faz quando você faz esse mix, aí você faz do canal da pessoa original, então já aparece lá, né? O canal de onde você está compartilhando. E aí os médicos super educados, né, pediram desculpas, e eles mesmos falaram, como a gente compartilhou do canal original, a gente achou que já aparecia, tal, pediu desculpa. Mas eu achei assim tão deselegante, tão desconfortável, sabe? Pra que isso? Qual a necessidade? Eu acho que eu achei que ela ia ficar feliz de ver, né, os médicos ali elogiando, reagindo, porque acho que é isso que importa, sabe? E aí pronto, né? No comentário dela, um monte de gente já começou a discutir, já falar que ela foi mal educada, que não sei o quê. Tarará. Aí eu falo, gente, mas qual a necessidade? Olha, não dá para as pessoas mais. Parece que as pessoas não conseguem mais conviver de forma harmoniosa. Qualquer coisa é motivo para começar uma batalha, né? Aquela uma tempestade num copo d'água. Né? Achei muito, assim, eu achei muito realmente desnecessário o comentário. Eu acho que assim teria sido muito mais bonitinho se ela tivesse falado, né, obrigada, né, pela, pela menção, pelo compartilhamento, e não ficar cobrando que tem que marcar, que tem que dar crédito. Hoje as pessoas só se preocupam com isso, né? Com a visibilidade e não com a mensagem que está sendo passada. Esse que é o problema, né? Eles fizeram de uma forma assim, homenageando, né? Elogiando a criança, e a mãe está preocupada lá com a visualização do conteúdo. Então, sabe, eu até assim, depois disso até desanimei. Eu gostava de acompanhar, mas aí, sabe, meio que porque aí eu falei, é um conteúdo, né, que é divertido, é bonitinho, mas sei lá, parece que a finalidade teve um desvio ali, sabe? Então, é, acabei desanimando. Então, e eu vejo isso em várias situações, né? Que coisas que não têm a necessidade de estar criando aí conflitos, se discutindo. Por exemplo, eu achei a atitude, né, dali do que eu vi, achei desagradável, mas eu não fui lá falar para a pessoa, ai, nossa, que desagradável você ter feito isso, né? Eles estão aí elogiando, sabe? Cada um, não é problema meu, né? Então não achei que eu tinha que ir lá e falar isso para a mulher. Mas é impressionante como hoje em dia todo mundo acha que tem que dar palpite, que tem que ter opinião sobre tudo. E aí que criam-se esses conflitos, né? Absurdos que a gente tem visto aí. Né? Cada situação que acontece, aí tem gente que a pessoa acha que ela tem que ir lá e gravar um vídeo e ficar falando e ficar aparecendo querendo criar conteúdo em cima de tudo. E normalmente só mesmo para aparecer, porque não é nada que acrescente, não é nada que agregue, não é nada que traga informação, é só mesmo para
para causar. E isso tá cheio, né, hoje em dia, dessa atitude aí de realmente ficar aí cavocando para ter alguma coisa para criar um pelo, para achar pelo em ovo, né? Para começar assim, um estopim, para botar fogo no estopim aí para causar, né, uma explosão aí, botar fogo aí no circo. E realmente a gente está num momento em que isso está acontecendo de uma forma muito assim exacerbada, né? As pessoas parecem que estão umas sem noção e outras sensíveis demais. Então fica aí junta a fome com a vontade de comer, né? Porque aí as que são sem noção, que vão falar coisas absurdas, e as que se ofendem também com tudo, né? Tudo que se fala. Porque, assim, a gente. Isso acaba causando um desgaste, né? Pra gente. Tá, quando começa. Às vezes eu tô vendo alguma coisa, algum conteúdo, aí começa muito conflito. Eu já saio, vou ouvir uma música, porque, sabe, é uma energia que não faz bem pra gente. E a gente está num momento que é só isso, né? Parece. É só confusão, é só briga, é só discussão, é só coisa absurda que a gente vai vendo acontecer, né? As pessoas sem sensibilidade, sem o mínimo de vontade de tentar dialogar ou de compreender o ponto de vista do outro, ou de pelo menos, né, dar o benefício da dúvida, né, parar para escutar e pensar pelo menos, né? Então tudo se ela já não gosta da pessoa, ela já nem vai, ela já não precisa ouvir o que a pessoa está falando, ela já está criticando. Então tá complicado mesmo, né? E a gente está num momento aí realmente que as pessoas estão realmente procurando pelo em ovo. Tem uma outra expressão também que é assim, que eu não lembro agora, que é essa coisa de você querer achar coisas que não tem desnecessárias para conseguir causar alguma comoção ou visibilidade hoje em dia, né? Ou causar cancelamento das pessoas porque você discorda, então aí já cria aí as narrativas para conseguir causar aí essas viralizações aí que a gente vê, né, assuntos que de repente tá todo mundo falando a mesma coisa e cada um com uma opinião, e aquelas brigas infindáveis, né, de todo mundo achar que tem que opinar, até mesmo de um outro texto que eu gravei recentemente falando exatamente disso, que as pessoas elas se metem em coisas que elas não têm nem noção do que está acontecendo. E aí cria briga e até, inclusive, faz manifestação de coisas que elas não estão vivendo, tá? Do outro lado do planeta, e a pessoa acha que ela tem que ir lá e se meter e falar, entendeu? Então, nós estamos num momento que eu acho que a gente tem que se centrar mais e começar a olhar mais para o que interessa mesmo, prestar atenção, né? Dar valor a mais a mensagem do que ao mensageiro, né? Porque tem coisas que não adianta vir de alguém que você admira, que você gosta, né? Ou às vezes a gente se coloca muito em bolhas, né? Esse pensa igual a mim, então aí tudo que ele fala eu vou concordar. Né? Ou eu admiro essa pessoa, e tudo que ela fala eu vou sempre concordar, não questiono nem nada. Ou então eu detesto aquela outra pessoa, então tudo que ela fala eu vou detestar. Nunca para ouvir. Às vezes tem coisas de pessoas que a gente não gosta, que não são pessoas que têm os mesmos valores, né? Ou pensam da mesma forma que a gente, tá no mesmo espectro, e a gente, mas às vezes fala uma outra coisa que você pode aproveitar, que você pode falar, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Então, assim, toda vez que a gente se permite, né, escutar,
sem já, sem já ir armado, né? Aquela coisa assim, já que a pessoa vai falar, eu já sei que não presta, aí não vai prestar mais, aí você não vai absorver, conseguir entender nada, nem aproveitar nada. Então, se a gente consegue escutar, né, refletir ou se não serve, assim, não concordo, ok, tá tudo certo, mas pelo menos você se propôs, né, a tentar ali aprender algo novo. Então, quando a gente cria essas barreiras, quem perde é a gente mesmo, de não conseguir, às vezes, ter uma outra visão, mesmo que você discorde, mas você amplia a sua, com aquela visão nova que você não tinha, aquele ponto de vista novo. Você pode ampliar a sua forma de ver, né? Então, acho que é válido a gente começar a se abrir um pouco mais, porque eu acho que a gente criou muitas barreiras. E nós estamos num momento assim de tanta polarização que nós nos blindamos assim, nós colocamos uma armadura e que isso nos protege, mas ao mesmo tempo não nos permite nos movimentarmos de forma tão livre, né? Porque uma armadura ela te protege, mas ela te limita também. Então é isso que a gente tem que saber dosar, ter o equilíbrio, se blindar, mas também abrir a possibilidade de novos conhecimentos, né? E interessante que eu tenho feito esse movimento e tem me aparecido assim uns conteúdos que eu nunca tinha visto e coisas assim que me trouxeram muitas reflexões assim. A princípio, coisas muito novas e que eu estou refletindo até agora, estou pensando, estou tentando avaliar e isso é bom porque isso é algo que está agregando, está me fazendo refletir, quem sabe, né? Começar a ver de uma outra forma certas situações ou certos conhecimentos e ampliar tudo isso. Porque a gente está aqui aprendendo. Inclusive, um dos conteúdos que eu acessei, que é de um youtuber aí, né, espiritualista, e ele falando dessa questão, que ele fala da Matrix dentro da Matrix. Inclusive, ele fala da matrix espiritual, que a gente muitas vezes fica aí preso em certos conceitos, porque a gente não questiona, e a gente não percebe algumas armadilhas que a gente acaba caindo, que a gente não questiona. Então, e o que ele falou, muitas vezes as pessoas hoje elas falam muito, porque eu estou desperto. Ele falou, nós estamos todos despertando, porque a gente ainda tem muita coisa para acessar. E aí, assim, eu nunca tinha pensado, realmente, eu concordei, a gente às vezes acha que você já está desperto, mas realmente a gente tem tanta coisa que a gente ainda não sabe, então nós todos estamos no processo ainda. Nós estamos despertando. E uns mais à frente, né, uns um pouquinho mais adiante no processo, outros mais atrás, mas nós estamos todos fazendo a caminhada ainda, né? Então, e a gente vê que muita gente já se coloca como, né, já sou uma pessoa desperta, e isso cria, que é uma coisa que ele falou, né? Coloca as pessoas como se elas fossem superiores aos outros. E é justamente esse tipo de coisa que a gente tem que quebrar, essa coisa de se achar, porque eu sei uma coisa que o outro não sabe, eu sou superior. Cada um sabe um pedaço. Então, tem coisas que eu tenho conhecimento, tem coisas que eu não tenho, e tem coisa que o outro tem, e eu tenho e o outro não tem, entendeu? Então, e cada processo é muito valioso. E às vezes as pessoas acabam com essa questão de se colocar acima, é o que ele fala, que é a Matrix dentro da Matrix, né, uma Matrix espiritual, porque assim, as religiões sempre colocaram as pessoas como se elas tivessem
elas fossem muito inferiores, né, aos santos, né, aos deuses. E se nós somos fractais, a gente não pode, e a gente se enxerga como muito inferior, a gente vai sempre ficar estagnado ali, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela não pode pensar que ela possa atingir, né, um grau mais elevado e se equiparar a, a seres que ela admira. Nós todos passam por esse processo evolutivo, todos estamos em evolução. E alguns seres, justamente numa dimensão já muito mais elevada, mas passaram também por outras, como nós estamos fazendo o processo. Então, essa questão, das vezes, a gente achar que querer complicar demais as coisas, criando barreiras demais, criticando, criando conflito às vezes, quem pensa diferente, ou toda vez que você ouve algo que é novo para você, que começar a querer criar, assim, colocar, assim, vamos dizer assim, colocar defeitos ou críticas, ter dificuldade de aceitar e de escutar coisas que ainda que são novas e que às vezes entram em conflito com as nossas concepções até o momento, com o que a gente sabe até aquele momento. E às vezes é desconfortável, você ouve uma coisa que bate de frente com as coisas que você acredita, mas se você não parar para pensar, para refletir, aceitar, pelo menos pensar naquilo, você pode estar perdendo a oportunidade de ampliar, né, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento e a sua consciência, né? Então, a gente tem um olhar mais leve, mais benevolente e parar de achar que tudo é, tem que ser confrontado, tem que ser resolvido no conflito, né? Então, parar de ficar achando pelo em ovo e olhar as coisas de uma forma mais leve, com a mente mais aberta e com mais amor mesmo, né? Para tudo que nos rodeia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.